Muito bem, meus irmãos. Nós estamos vivendo uma época que é diferente de todas as épocas do ano. Nós estamos vivendo a época do Natal. E a época do Natal, ela é interessante porque ela gera em nós algumas expectativas que são interessantes nós considerarmos. Existe a expectativa, por exemplo, eu não sei aqui, mas pelo menos em Fortaleza existe a expectativa da chegada do Papai Noel. Então tem aquele dia que é marcado, as pessoas se reúnem, geralmente em algum shopping de grande expressão, e ali todos ficam na expectativa da chegada do bom velhinho. Existe também a expectativa de um presente. Quem sabe, chega o Natal e então alguém lembra-se de mim e traz então um presente para me animar. Existe a expectativa sobre aquela ceia de Natal. O que é que nós vamos fazer? Quem é que nós vamos convidar? Como é que nós vamos fazer toda a coisa? E enfim, existem muitas outras expectativas. Mas o Natal também é um tempo em que se fala de muitos assuntos que são interessantes. Por exemplo, existe o assunto das comemorações, das confraternizações. Então a gente vive procurando uma brecha, uma data, para tentar fazer alguma confraternização com algum grupo que nós precisamos fazer. Existe também o assunto dos presentes, que nós temos alguém que nós queremos dar um presente de Natal, então a gente vai atrás, a gente procura e vê. Existe também o assunto de nós tentarmos resolver as nossas intrigas. Passamos o ano assim meio enrusgado um com o outro, mas chegando o Natal, o coração amolece, então vamos fazer as pazes, para que pelo menos no Natal a gente possa passar este Natal de paz. E assim, muitos outros assuntos que são interessantes são também mencionados neste tempo. Mas para além destes assuntos que nós mencionamos, existe um que é por excelência e que define o que é o Natal, que é exatamente a chegada de um rei. O Natal anuncia a chegada do rei Jesus. Quando nós pensamos no Natal, é exatamente este assunto por excelência que nós devemos trazer à nossa mente. É exatamente este assunto por excelência que faz com que o Natal seja realmente o Natal. Sem a chegada do Rei Jesus, nós não temos boas novas, nós não temos Natal, nós não temos alegria, nós não temos festa, nós não podemos ter paz. Porque tudo isso depende exclusivamente e essencialmente da chegada do Rei Jesus. De modo que o Natal, ele anuncia a chegada do Rei Jesus. E nesta noite, pensando sobre esta verdade, eu quero meditar então no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 1, no capítulo número 2, e nós veremos os versos de número 1 até o verso número 12. Os irmãos que estão acompanhando as pregações aos domingos à noite devem lembrar que nós estávamos no Evangelho de João e concluímos então o capítulo 14, e pelo menos por esses próximos domingos nós vamos dar um time no Evangelho de João e nós vamos então pensar sobre o Natal ou um assunto que seja ligado ao Ano Novo ou coisa do tipo. Então, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 2, verso de número 1 até o verso número 12. Eu quero convidar aqueles que podem ficar de pé para que juntos nós possamos fazer esta leitura da palavra de Deus
no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, no verso de número 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, pois de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que chegando, parou sobre o menino, onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E, tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltar à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Até aqui a palavra do Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos porque o Senhor decidiu, na tua soberania e graça, revelar a tua verdade a nós. E nós te louvamos porque o Senhor enviou o teu Espírito Santo para que pudesse inspirar os teus servos e assim preservar a tua palavra para nós no dia de hoje. Mas nós também precisamos da ação do teu Espírito Santo para que ele nos conduza ao entendimento da tua palavra, para que ele abra os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender a tua palavra e sermos assim edificados. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. O Natal anuncia a chegada do Rei Jesus. De fato, o Evangelho de Mateus, ele visa demonstrar para os seus leitores que Jesus é o Rei prometido no Antigo Testamento. E por isso, Mateus se utiliza várias vezes desta expressão: assim estava escrito, ou isso aconteceu para que se cumprisse o que fora predito por meio do profeta. E Mateus busca fazer a ligação do que está acontecendo com Jesus com o que foi prometido no Antigo Testamento, para que os seus leitores compreendam que este Jesus que está aqui, ele é muito mais do que um filho do carpinteiro, ele é muito mais do que um homem que vem de Nazaré, ele é muito mais do que um cidadão, igual aos outros. Este Jesus aqui, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Rei prometido para o povo de Israel. Mas é interessante notar que, tendo este foco em mente, Mateus então inicia exatamente falando sobre a chegada deste rei e de como foi essa chegada. E nesse texto em especial,
nós perceberemos alguns efeitos que a chegada do Rei Jesus causou em algumas pessoas do seu tempo. Mas para mais do que isso, nós podemos notar que houveram muitas reações em todas as pessoas que encontraram Jesus durante todo o seu ministério. E aqui, nesse momento, embora alguma delas não tenha encontrado Jesus, mas só o fato de saberem que Jesus chegou, que o rei chegou, já causou reações diversas em seus corações. Desta forma, eu quero destacar, à luz destes 12 versículos, 4 reações que a chegada do rei Jesus produz no coração, ou mesmo expõe no coração das pessoas que tiveram acesso a este anúncio. A primeira reação está aí no verso de 1 a 3. E aqui nós percebemos que a chegada do rei Jesus produz perturbação. O texto nos diz que, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isto, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda a Jerusalém. Então aqui nós temos uma questão bem interessante. Nós temos Herodes com toda a Jerusalém ficando alarmado. Ou em outra tradução, esta palavra poderia também ser traduzida como perturbados. Eles ficaram inquietos. O que é interessante notar é que a causa da perturbação é o anúncio de um recém-nascido. Logicamente, o que é que um recém-nascido pode fazer para causar tanta perturbação assim no coração destas pessoas? Mas note, a perturbação aqui não é só pelo nascimento de um bebê, mas a perturbação aqui é pela ameaça de perder o reino, de perder o posto, de perder o trono. Herodes, ele é comissionado por Roma para governar aquela região. E ele desfrutava, então, de todas as benesses que um governante tinha. Era tratado até mesmo como rei. Era, muitas vezes, o seu poder se equiparava ao poder de Pilatos. E esse Herodes aqui, nós perceberemos, ele é um Herodes meio louco em alguns sentidos, um cara muito estratégico, mas também um homem que tinha medo de perder o seu poder, de perder a sua influência. E quando ele sabe que nasceu o rei dos judeus, ora, eu estou governando sobre quem? Eu não estou governando sobre Roma. Eu estou governando sobre os judeus. Se chega o rei dos judeus, então o meu reino está ameaçado. E esta ameaça causa perturbação. Mas a perturbação no coração de Herodes não é somente no seu coração. Porque o texto diz que juntamente com Herodes, toda a Jerusalém também ficou alarmada, ou toda a Jerusalém ficou perturbada. Então nós temos uma perturbação generalizada, o que é estranho, o que é absolutamente estranho. Porque deveria haver nestas pessoas uma expectativa de que o rei dos judeus chegasse. Deveria haver nos corações uma esperança, como a descrita por Lucas no capítulo 2, quando se refere a Simeão. Era um homem que esperava a consolação de Israel. Mas aqui estas pessoas não estão esperando. Elas não buscam satisfazer a sua curiosidade ou a sua expectativa, elas simplesmente ficam perturbados. E esta perturbação, ela não conduz à adoração. É interessante que algumas vezes, diante de verdades gloriosas, como a presença de um rei, a chegada de um rei, o indivíduo é levado à adoração. É assim na visão de Isaías, é assim na visão de João. Mas aqui, estas pessoas ficam perturbadas, mas essa perturbação não as conduz à adoração. Porém, a perturbação é a primeira reação que nós encontramos diante da chegada do rei Jesus. Mas ainda tem
uma segunda reação. E esta está descrita aí nos versos de 4 até o verso de número 6. Além da perturbação, a chegada do rei Jesus evidencia a indiferença em relação ao grande rei. Veja bem o que diz a palavra do Senhor. Herodes, então, ao saber disso, ele convoca quem? Ele convoca os sacerdotes e os escribas do povo. Herodes convoca a nata da religiosidade da época, a expressão máxima daquilo que era santidade, no senso comum da época. Ele convida lá os sacerdotes, ele convida os escribas. E ele então lhe pergunta onde o Cristo deveria nascer. E eles respondem, em Belém da Judeia, porque assim está escrito o que está escrito por meio do profeta. E aí, ele segue a citação. Note, nós temos uma indiferença aqui, uma indiferença que existe, apesar do conhecimento. Quando Herodes pergunta, os sacerdotes e os escribas não foram lá no livro da lei para tentar encontrar. Herodes, vamos para o seguinte, me dá aí uns 2 dias, que nós vamos reunir aqui, vamos convocar todo mundo, e nós vamos reunir aqui, e nós vamos fazer uma pesquisa para saber aonde é que ele vai nascer. Note que imediatamente eles responderam, em Belém da Judeia. Eles sabem aonde é que o rei Jesus vai nascer. Mas eles são indiferentes a essa chegada. É uma indiferença que existe por causa de uma vida religiosa mais distante de Deus. Observe bem, eles sabem aonde é que ele vai nascer, eles citam as profecias, lá de Miqueias, aqui, ele cita lá, com tranquilidade, mas os seus corações não batem mais no compasso do coração de Deus. Eles sabem que vai acontecer, mas não existe expectativa de acontecer. Eles sabem que vai acontecer, mas eles não estão empolgados com este acontecimento. Eles sabem que vai ser ali, a Bíblia está dizendo e vai se cumprir, mas eles não estão nem aí. É uma indiferença que existe por causa que eles não têm mais expectativa do cumprimento da promessa de Deus. Nós não estamos falando das pessoas comuns de Jerusalém. Nós estamos falando de pessoas que todos os dias estavam no templo, que todos os dias tinham acesso à Escritura, que conheciam as Escrituras. Mas, apesar disto, o seu coração não batia mais no compasso do coração de Deus. Não havia mais expectativa de que Deus pudesse cumprir a sua promessa. Eles estão cumprindo os seus rituais, estão vivendo a sua religiosidade, mas não passa disso. Estão dentro do templo, fazendo o serviço do templo, mas absolutamente distantes de Deus. Uma indiferença que evidencia o quanto o povo de Deus desta época estava distante do seu Deus. É impressionante como nós vamos perceber uns gatos pingados, como diz o ditado, que realmente esperavam o cumprimento da promessa do Senhor. Mas isso revela algo maior. Nós temos um povo de Deus que está distante do seu Deus. E isto é ilustrado pela nata da religiosidade da época. Uma religiosidade que conduzia aquelas pessoas à indiferença para com o grande rei, para com o grande Deus. Esta é a segunda reação que nós encontramos diante da chegada do rei Jesus. Mas além da perturbação, além da indiferença, há também a rejeição, que é uma outra reação diante da chegada do rei Jesus. Esta rejeição humana pode ser percebida
nos versos de 7 ao verso de número 10. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhe sobre o tempo exato que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. E eis que a estrela, que viram no oriente, ia adiante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. Até agora, fora estes magos, a única pessoa que se interessa pela chegada do grande rei é exatamente a pessoa que rejeita abertamente este rei. Agora eu quero chamar sua atenção para o fato de que essa rejeição, ela é de forma astuciosa. Herodes não chega inicialmente e diz: olha, eu não quero saber desse menino. Mas ele traça um plano. Ele tenta conquistar a confiança dos magos. Porque eles sabem que os magos estão interessados. Que os magos têm expectativa de encontrar aquele menino. E ele então vê nos magos um caminho para tentar encontrar ele. E de forma astuciosa, ele até diz: olha, quando vocês descobrirem, me avise. Porque eu quero ir adorar também. Note que essa rejeição que é astuciosa é uma rejeição que é mascarada da realidade. Porque, de fato, Herodes não queria adorar Jesus. E aí é onde nós chegamos num terceiro aspecto desta rejeição. Além de astuciosa e também mascarada, hipócrita, ela é uma rejeição cruel. Porque quando nós continuamos na leitura de Mateus, verso de número 13, verso número 16 a 18, perdão, diz que, vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso. Percebe aqui a mudança? Lá era dizendo: olha, quando vocês encontrarem, me avise. Me avise porque eu quero ir adorar também. Agora ele está extremamente furioso, porque ele se sentiu iludido, enganado pelos magos. E mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme a informação que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. E então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos, e inconsolável, porque já não existem. Note que agora aquele interesse dá lugar à crueldade. E perceba que cada passo que ele dá com os magos, ele dá calculando, pensando, é passo pensado. Herodes não é menino. Ele está aqui arquitetando um plano. Ele quer acabar com o rei que acaba de chegar. E o máximo de informações que ele conseguir tirar dos magos, então vai ajudar ele a isso. E é uma dessas informações que faz com que Herodes, de forma cruel, mande matar as crianças de 2 anos para baixo, do sexo masculino. Mata todos. Não é possível que se a gente matar todos, esse menino escape. Então, Herodes, ele teve grandes feitos, de fato. Ele reconstruiu o templo de Jerusalém, fez uma coisa maravilhosa, muito imponente, mas ele era um pouco doido. Ele tinha um medo muito grande de perder o seu poder. E para manter o seu poder, ele não media as consequências. Ainda que para manter o seu poder, ele precisasse agir de forma cruel. E é isso que ele faz. Mas note, essa rejeição cruel, ela é acompanhada também de uma profecia do Antigo Testamento. E aí note que Mateus diz que isso acontece
para se cumprir o que disse então o profeta Jeremias. Essa rejeição já estava profetizada no Antigo Testamento. É uma rejeição já profetizada. O rei chegou. E as profecias para aquele rei estão se cumprindo. Mas com a sua chegada, existem também as reações. Nós já vimos a perturbação, nós já vimos a indiferença, nós acabamos de ver a rejeição, mas a chegada do Rei Jesus produz também salvação. E aí nós voltamos para o texto, verso 10 até o verso número 12. Vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho, para a sua terra. Ora, a salvação aqui é bem interessante, porque note o contraste que Mateus está fazendo. Enquanto você tem estrangeiros que estão interessados pelo Rei Jesus, você tem os seus compatriotas que estão rejeitando o Rei Jesus. Enquanto você tem estrangeiros que querem honrar o Rei Jesus, você tem os seus compatriotas, os seus irmãos de nacionalidade que estão então agindo para matar o Rei Jesus. Mas esta salvação observada aqui pode ser evidenciada no esforço para esses magos adorarem. Já no verso 2, como nós lemos, o texto lá diz que eles estão preocupados, eles estão perguntando a respeito de onde deve nascer o rei dos judeus. Você tem aqui o interesse, a disposição que eles têm para irem e adorar ao Rei Jesus. O esforço para a adoração é uma das evidências da salvação, aqui nesse texto. Mas, para além disso, note que verso 10 diz que eles, vendo a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. A estrela que eles viram no Oriente quando saíram. E agora eles avistam essa estrela de novo. Eles percebem que está mais próximo. Eles percebem que o encontro com o Rei Jesus está próximo. E isso enche os seus corações de alegria. De modo que Mateus, ele utiliza uma expressão que é difícil de nós descrevê-la. Eles ficaram com grande alegria e intenso júbilo. É uma alegria contagiante. É uma alegria que eles não conseguem segurar para si só. É uma alegria que passa de um para o outro. É uma alegria que não tem palavras, que você não consegue descrever em palavras. Observe, além do esforço por adoração, a alegria contagiante, esta salvação pode ser evidenciada ainda na adoração cristocêntrica. Eles seguem a estrela. E diz o texto que a estrela para exatamente aonde Maria, José e o menino estavam. E eles então, chegando, prostraram-se e adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe ofertas, ouro, incenso e mirra. Eles adoraram a quem? Eles adoraram a Maria? Eles adoraram a José? Não. Eles adoraram a estrela que guiou eles até ali? Não. Eles adoraram a Jesus. Note o tamanho do discernimento que esses homens têm. Porque eles chegam ali
diante de um recém-nascido, talvez não fosse tão recém-nascido ainda, talvez ele já tivesse mais de um ano, mas mesmo assim, eles chegam ali diante de uma criança, mas eles sabem que aquela criança é muito mais do que mais uma que nasceu nas proximidades ali em Belém de Judá. Aquela criança é o grande rei Jesus. E mais ainda, observe que eles entregam 3 presentes. E aí, quando eu estava tentando procurar slides, né? E aí, às vezes isso é uma luta, meus irmãos, né? Uma luta. Quando a gente coloca os reis magos, sempre aparece 3 camelos e 3 cabras, né? Mas não tem canto nenhum dizendo que são 3. O que tem dizendo é que foram 3 presentes. Pode ter sido 2, porque são tratados no plural. Pode ter sido 4, pode ter sido 10. Mas eu quero chamar a sua atenção para o que é oferecido para Jesus em adoração. Então você tem ouro, incenso e mirra. É um presente que aponta para o tríplice ofício de Jesus, como rei, sacerdote e profeta. Observe que esses homens, embora não tivessem o conhecimento total do que foi predito a respeito do Messias, mas eles têm, por meio do Espírito Santo, um discernimento que vai além daqueles sacerdotes que conheciam tudo a respeito da chegada do Messias, mas que eles não se despertam para adorar como se deve ao grande rei Jesus. Mas esta salvação, que é evidenciada no esforço para adorar, na alegria contagiante ao encontrar Jesus, na adoração cristocêntrica, é também evidenciada na obediência. Diz o texto que eles foram avisados por Deus, em sonho, para não voltarem à presença de Herodes. Os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Note que esse aspecto da obediência a Deus aqui é muito importante. Porque, veja bem, Herodes foi uma pessoa importante para que esses magos pudessem encontrar Jesus. Você concorda comigo? Quando eles chegaram lá, quem eles foram procurar? Foi Herodes. Quem foi que forneceu ajuda para eles? Foi Herodes. Quem foi que direcionou o local? Foi Herodes. Então, digamos assim, eles tinham uma certa dívida, digamos assim, de gratidão a Herodes. E exatamente cumprindo o que ele pediu. Ó, quando vocês me encontrarem, me avise que eu quero ir lá também. Mas esses magos, eles, avisados por Deus, decidem seguir por outro caminho e não voltar para Herodes. A obediência a Deus aqui é um dos aspectos que eu acredito confirmar a salvação destes magos que foram ao encontro para contemplar a chegada do Rei Jesus. E assim, meus irmãos, nós temos essas 4 reações que entendo eu serem bem delimitadas e fáceis de ser percebidas. A perturbação, a indiferença, a rejeição, mas também a salvação. Eu quero concluir fazendo algumas aplicações para nós. A religiosidade vazia produz indiferença para com Deus. Várias vezes eu tenho mencionado a respeito disso daqui para os irmãos, especialmente quando nós estávamos tratando do Evangelho de João. Mas, mais uma vez, este alerta soa aos nossos ouvidos por meio das Escrituras. Observe, meus irmãos, que nós podemos conhecer as Escrituras,
nós podemos direcionar os outros a seguir as Escrituras, nós podemos compreender e conhecer, e ao mesmo tempo estarmos tão longe de Deus quanto uma pessoa que nunca conheceu nada a respeito de Deus. Essa era a condição destes sacerdotes. Eles estavam no templo, eles estavam realizando a adoração a Deus, mas estavam longe de Deus. E eu penso, meus irmãos, que esta cena, que é triste realmente, deve nos alertar enquanto igreja. Porque o mesmo risco que eles estão incorrendo aqui, nós corremos o risco também de incorrer. Nós corremos o risco de sermos uma igreja que conhece a palavra, de sermos uma igreja que até direciona as pessoas. Nós corremos o risco de ser crentes que conhecem o Evangelho, que chegam para uma pessoa e até aconselha de acordo com o Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, corremos o risco do nosso coração não vibrar mais com o plano de Deus. Corremos o risco do nosso coração não vibrar mais com as promessas de Deus. Corremos o risco de, no nosso coração, não termos mais expectativa nas promessas que o Deus faz. Corremos o risco de estarmos preocupados com tantas coisas, com o futuro e tantas outras coisas. Temos a expectativa de um novo ano, onde nós teremos isso, e fazemos plano, e fazemos aquilo. Mas será que o nosso coração, ele tem a expectativa de que a promessa da chegada do grande rei que nós aguardamos agora, ela se cumpre? Ele se cumpre? Será que nós, como crentes em Cristo Jesus, nós temos expectativa de amanhã ou depois chegar e dizer assim, olha, qual é os sinais qual é os sinais da chegada do retorno de Cristo? E alguém chegar e dizer, o sinal é esse, e o nosso coração vibrar, por nós saber que se os sinais estão aí, então é porque está próximo. Será que os nossos corações vibram, meus irmãos, quando nós percebemos o plano de Deus, o projeto de Deus se desenrolando? Se não vibram mais, muito provavelmente, seja porque você está vivendo uma religiosidade vazia e sem vida. E uma religiosidade vazia e sem vida não salva ninguém. Não salva ninguém. Se qualquer um de nós estamos aqui apenas para cumprir mais um rito religioso, nós estamos perdendo o nosso tempo. Porque cumprir um rito religioso não é suficiente para que nós possamos desfrutar da paz que excede o entendimento e que é prometido por Jesus para aqueles que são seus discípulos. Precisamos considerar que viver uma vida religiosa redundará numa indiferença para com Deus. E nós precisamos considerar o nosso coração e tentar, diante de Deus, sondar o nosso coração para percebermos se nós também já não fomos infectados pela indiferença causada pela religiosidade que nós desenvolvemos na nossa vida. O problema não é a religião em si, porque a Bíblia até diz que tem uma religião que é boa e perfeita. Mas o problema é o coração do religioso. Se o coração do religioso ele não está conectado com Deus, ele está cumprindo apenas uma religião que vai lhe conduzir à indiferença para com Deus. Uma segunda aplicação que eu quero destacar aqui é que o nascimento de Jesus marca um novo momento no plano salvífico de Deus. De fato, é mais do que um novo momento. O nascimento de Jesus marca uma nova era, marca um novo tempo, marca uma nova realidade. Porque assim como no passado, lá no Jardim do Éden, Deus saiu chamando Adão, Adão, onde estás?
Agora, nós vemos Deus deixando a sua glória, como diz Paulo em Filipenses, e assumindo a forma de figura humana, tornando-se semelhante a servos, tornando-se semelhante aos homens, vem à terra, para que ele possa, então, efetuar a salvação prometida por todo o Antigo Testamento. Agora, realmente, nós podemos celebrar um Natal de alegria, porque, de fato, agora nós temos boas novas que são de grande alegria para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Natal, ele só é Natal porque nasceu o Salvador. Se o Salvador não tivesse nascido como homem, se Deus não tivesse deixado a sua glória e viesse à terra assumindo a forma de homem, nós não poderíamos ser salvos. Não poderíamos ser salvos. Porque para que a salvação fosse uma realidade, era preciso que Deus, homem, efetuasse o sacrifício na cruz do Calvário, e para isso ele precisava nascer. Nascer num estágio de humilhação, deixando a sua glória, deixando o ilimitável para se limitar, deixando o eterno para se limitar no tempo. Nascendo numa manjedoura, um lugar para animais. O grande rei não nasce em palácios. O grande rei nasce numa condição humilhante e humilde. Mas é exatamente o nascimento do grande rei que marca um novo momento no plano salvífico de Deus. De modo que, ao pensar no Natal, você pode até ter a expectativa, você pode até se alegrar com os presentes que certamente você receberá das pessoas que querem demonstrar amor por você ou coisa do tipo. Mas, ainda que nós não ganhemos nenhum presente de Natal, o maior presente Deus já nos deu, que foi o nascimento do Rei Jesus. E este presente, Deus te fez desfrutar de uma forma maravilhosa. Porque Ele te fez contemplar com os olhos da fé essa criança que nasceu. Mas, ao mesmo tempo, Ele fez você entender que essa criança cresceu, morreu na cruz, pagou o preço pelos teus pecados, foi para os céus, mas deixou a promessa que voltará para te buscar, para que você esteja com Ele. Eu vou preparar moradas, para que onde eu esteja, vós estejais. Se esta verdade gloriosa não aquece o teu coração, e se diante desta verdade gloriosa você continua indiferente, é possível que a religiosidade já tenha tomado conta da sua vida. O nascimento de Jesus marca um novo tempo no plano salvífico de Deus. Por fim, o rei está entre os homens. Como você tem reagido a esta verdade? De modo geral, nós podemos perceber que ao final desse texto, nós temos dois grupos de pessoas. Nós temos um grupo que é indiferente a Jesus, e a indiferença é uma forma também de negar ou de rejeitar a Jesus. E nós temos este grupo que é indiferente, rejeita Jesus e que atua para destruir, então, tudo a respeito de Jesus. E aqui eu quero abrir aspas só para fazer uma consideração, um adendo. Você deve lembrar que em Êxodo, quando é descrito que o povo de Israel está crescendo, qual é a tática de Faraó para parar esse crescimento? Manda matar as crianças do sexo masculino recém-nascido. Aqui, qual é a tática para impedir que o plano de Deus se concretize? Manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Meus irmãos, eu quero que
encarecidamente você considera a respeito disso? Satanás, ele atua para destruir a geração atual da igreja. Ele atua. Porque Satanás, ele vai atirando para tudo quanto é lado. Mas o alvo principal de Satanás sempre é a geração futura. E a geração futura é destruída, não é no futuro. É destruída agora. Entende? É destruída agora. Como igreja, nós precisamos atentar para isso. Nós temos um trabalho aqui na igreja com crianças. Nós precisamos lembrar que trabalhar com crianças é um investimento no futuro da igreja. E a igreja, se ela se omite disto, ela está entregando a próxima geração nas mãos de bandeja para Satanás. E isso seria tema para uma outra pregação, né? Porque isso não envolve só a igreja, envolve a família também. Mas, fecha aspas. Nós temos um grupo aqui que rejeita e é indiferente a Jesus. Mas nós temos outro grupo que está interessado em Jesus. Um grupo que se sacrifica, um grupo que decide se desfazer de bens para que Jesus possa ser honrado. A pergunta que eu faço para você desta noite é: em qual desses dois grupos você está? Porque, de fato, nós vamos perceber que na linguagem bíblica sempre só existirão dois grupos. Não existe um terceiro. Não existe a terceira via, certo? Só existe ou um grupo ou outro grupo. E esses dois grupos são caracterizados pela indiferença e a rejeição a Jesus, e caracterizados pelo interesse, adoração e obediência a Jesus. A minha pergunta para você, e eu espero que você responda essa pergunta para Deus hoje: em qual desses dois grupos você está? Daqueles que rejeitam Jesus e são indiferentes a Jesus, ou no grupo daqueles que se interessam, se esforçam e colocam as suas vidas em adoração ao grande Rei Jesus? O Rei Jesus chegou. E nesta noite, nós poderemos contemplar também as reações que essa chegada vai produzir no seu coração que está aqui esta noite. Então, diante de Deus, considere. Não seja como aqueles que rejeitam e são indiferentes a Jesus, mas coloque a sua vida. Se esforce para colocar as suas vidas prostrada em adoração ao grande Rei Jesus. Porque este grande Rei, que nasceu numa manjedoura, no estado de humilhação, voltará em glória. E ele não terá por inocente aqueles que continuarem indiferentes e rejeitando o seu reinado. Ele vai vir estabelecer o seu reino de forma plena. E aqueles que estiverem indiferentes a eles terão que suportar a sua ira. E Deus está te dando a oportunidade nesta noite de você ficar livre da ira vindoura que há de vir sobre este mundo. Creia em Jesus, receba Ele como seu Salvador e coloque a sua vida em adoração ao grande Rei Jesus. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, queremos te louvar porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós agradecemos porque o Senhor enviou o teu Filho Jesus neste mundo, num estado de humilhação, por amor
aos homens, por amor a nós, que éramos inimigos do Senhor, que não queríamos nenhum tipo de relacionamento com o Senhor. Nós suplicamos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça os nossos olhos e os nossos corações se voltarem para a Tua palavra, para as Tuas promessas, e que os nossos corações sejam aquecidos por ela, que os nossos corações batam no compasso do Teu coração, para que nós possamos vibrar com as verdades eternas, para que nós possamos ser aquecidos pelas Tuas gloriosas promessas. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde. E que o Senhor volte o Teu rosto de misericórdia para nós e nos conduza na Tua paz. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Senhor, que é o nosso Deus e Pai, e a comunhão e a consolação do Teu Espírito Santo, seja conosco hoje e até o dia em que o Senhor voltará para nos buscar, para assim estarmos para sempre com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos e adoramos ao Senhor. Amém. Após uma oração silenciosa e o pós-lúdio, está encerrado esse culto. Desejo a todos uma excelente semana e que o Senhor vos abençoe.